Nós estamos em centro de movimentação, a maioria que já conhece, mas quem não conhece, essa linha parte da Ilha São Paulo Rio e já explicou lá. Nós estamos indo na direção primitiva de Santos. Essa parte foi feita toda utilizando a várzea do Tamanduateí da sua construção. O Tamanduateí nesse momento está à nossa esquerda. Daqui a pouco nós vamos cruzar com ele lá, depois dessa subida. Mestres. Quem vê pensa que vale R$1. Deixa eu enganar, pô. Tem gente aqui. Vamos lá. Então, um pouco na linha do que a gente estava falando na quinta-feira, sobre a estruturação da metrópole. Então, vamos pensar lá em 1800 e final do século XIX, né, 1870, mais ou menos, onde a gente está com um grupo de chácaras bem espalhado aqui pela região onde hoje está a metrópole. Então, esse cinturão de chácaras, que também foi chamado pelo Jürgen Langeburg de cinturão caipira, que produzia aí os insumos alimentares para as pessoas que cultivavam e para vender para as cidades que estavam crescendo, tá bom? Vem a ferrovia, primeiro a Santos Jundiaí, né? E aí eu nem vou me alongar, porque o nosso Afonso já deu aquela cronologia que ajuda bastante, vocês já conhecem um pouco. E aí, a ferrovia com o objetivo de levar a produção de café no primeiro momento e depois a entrada, já no início do século XX, das indústrias que também vão se estabelecendo nesse leito. De indústria a gente vai falar um pouquinho mais quando chegar na sede, né, no berço das indústrias, que é o município que vocês amam tanto. Mauá? Não. Mauá. A xenofobia aí, hein? Olha que bonito. Então, daí as estações. Uma coisa que também o Afonso já falou um pouquinho da importância das estações, onde foram então se aglomerando o comércio, as residências, que foram o berço desses municípios, foi onde eles começaram. São os chamados subúrbios de estação. E esses subúrbios de estação, então, eram separados, assim, organizados ali em torno das estações. Num segundo momento, ainda antes da década de 40, como eu falei na quinta, só estou resgatando um pouco, juntando-se a outros subúrbios que foram aparecendo, chamados subúrbios loteamentos, já ligados pelas linhas de ônibus. E aí, a possibilidade de uma maior dispersão da atividade comercial, das residências, porque é aquilo que a gente falou na quinta-feira. O meio rodoviário, ele é muito mais flexível do que o ferroviário, tá? Então aí há uma maior possibilidade da conurbação desses futuros municípios ainda, a gente pode dizer, tá bom? Aqui perto, já chegou na Moca, né? Aqui na Moca a gente tem uma intervenção do nosso querido Rodrigo. Não sente no peso do trem. Vai, menino esforçado. Bom, a gente está passando agora aqui para São Paulo. Se vocês olharem para a paisagem, vocês vão perceber um monte de resquício de galpão, de fábrica, que é o quê? É como o bairro começa. Como já foi dito agora há pouco, muitos dos bairros que a gente passa pela linha do trem vão se formando por conta das indústrias. Agora, essas indústrias vêm justamente por causa desses trilhos do trem. Lá
A estação da Moca, por exemplo, a gente passou pela Companhia Antártica. A Companhia Antártica, ela se instala ali ainda no final do 19, já começo do 20. O que vai impulsionar essa indústria aqui não é só a ferrovia, mas é também a vinda da energia elétrica. A Companhia Antártica e o Cotonifício Crespo, que fica ali na Rua dos Trilhos, foram duas das primeiras companhias a terem energia elétrica. Então, como já foi reforçado muitas vezes, a linha do trem ela servia para escoação de carga e para transporte desse tipo de material. Ela não foi projetada ou pensada para transporte de pessoal. Só que isso vai acabar impulsionando os bairros. Então a formação da Moca acaba se dando principalmente pela vinda da indústria. Essa indústria vai se expandindo até mais ou menos 1950, que é quando ela acaba baixando um pouco essa tensão de crescimento por conta agora do investimento em ferrovias e outros tipos de trabalho da própria urbanização e da transformação da cidade. Pelo lado esquerdo do trem. Bom, o fato é que, como isso acontece no final do 19, que já é um pouco tarde até, essa fase de indústria, esses bairros, principalmente Moca, Belém e Brás, eles vão acabar se formando como as vilas operárias inglesas do século XIX. Então o que vai acontecer? Você traz as pessoas para o entorno das fábricas. E aí começa a ter uma maior gama de pessoas em volta, não porque elas querem morar no bairro X ou Y, mas porque elas precisam estar próximas do ponto onde elas vão trabalhar. E isso vai se alargando. Depois dessa vinda que foi promovida pela migração. Colabora com segurança. E torpedos. Gente, enquanto ele vai falando, vocês vão dando uma olhada aqui que nós vamos ter o Tamanduateí. Nós vamos cruzar o Tamanduateí, tá bom? Depois eu vou explicar. Então, essa primeira formação dos bairros vão se dar pelo imigrante europeu, já perto do fim dos anos 50, 60. Quando você começa os anos 70, você vai ter a formação maior mesmo da cidade. São os migrantes nordestinos. E hoje na Moca, pelo menos a parte baixa, onde estava a ocupação da indústria, a gente já está tendo uma nova imigração dos bolivianos e dos peruanos. Então, o que a gente tem que pensar quando pensa em Moca é que você não tem um bairro tradicional, que é como a especulação imobiliária trabalha o bairro, mas sim uma dinâmica na ocupação, onde você tem três culturas diferentes com uma geração apenas. Tá? E hoje a Moca está sendo verticalizada, vendendo a ideia da tradição, que na verdade é um mix de várias culturas distintas. Hoje com mais uma completamente diferente daquela primeira, que foi promovida pelos italianos, portugueses, espanhóis. Tá? É isso. Vou falar um pouquinho aqui da parte física. Eu quis apontar a passagem que a gente faz sobre o Tamanduateí. Não vão entrar, É o dono do lugar onde nós estamos passando, certo? Nós estamos na várzea do Tamanduateí, onde a ferrovia se instalou e toda essa ocupação se deu por ser um terreno mais fácil. Aliás, nos ensinaram na palestra de quinta-feira que o rio só vai no que é plano, que a ferrovia só vai onde é plano, né? E o local preferencial é justamente as várzeas dos rios sujeitos a inundação. Bom, daqui as águas do rio Tamanduateí, os seus meandros, né, foi desalojado, foi canalizado, quando a gente pode falar canalizado, tipo retificado, e toda uma mudança no perfil desse rio e todos os seus afluentes. Daqui é uma profunda intervenção na paisagem física, né, já muito transformada essa paisagem, e praticamente a gente não vê nada de, entre aspas, natureza, embora tenha uma discussão do que seja natureza, e aqui seria a natureza transformada pelo homem, continua sendo natureza, né? Mas de qualquer maneira,
do ponto de vista de algo que o homem mexeu menos, nós vamos ter essa presença mais para o lado de Mauá, certo? Rio Grande da Serra. E vão notar também a modificação da topografia, né? Um pouco mais próximo ao Rio Grande da Serra, nós vamos ter a velocidade do trem vai mudar, nós vamos ter inclinação no trajeto e a presença dos mares de morros. Quando chegar lá eu aviso, tá bom? E eu recomendo então essa observação da paisagem. Fale. Posso falar a presidente Wilson, né? Sim. Eu já ouvi dizer que a presidente Wilson aqui era a antiga zona cerealista, né? Justamente que eu aproveitava a minha podrinha aqui e esses galpões que tem aqui do lado eram usados para o quê? Para a distribuição dos alimentos e tal, que hoje foi migrado para o centro de São Paulo, né? Que é a zona cerealista agora, né? Aí o comentário que eu ia colocar, na estação Ipiranga, né? Ali há uns 5 anos atrás era a Ford Caminhões, né? Que acho que tinha em média 3 mil funcionários. A Ford Caminhões saiu daqui por causa de incentivos fiscais, foi para Camaçari na Bahia. E lá é um sistema automatizado, flexível, hoje acho que tem 800 funcionários apenas. E a produção ainda é muito maior do que a daqui de São Paulo, que era aqui de Ipiranga. Aí a palestra de quinta. E várias olarias para fornecerem material para o centro de São Paulo. Tá? Então a estação São Caetano aqui, ela existe justamente como um entreposto de materiais de argilas em geral para colocar no centro de São Paulo. Então, só para lembrar, a estação São Caetano sempre foi aqui, só que existia antigamente os antigos de porteira, que são as cancelas. Depois ela foi reformada, né? Ela é uma das mais antigas, 1870, se não me engano, a estação de São Caetano. São Caetano nasceu antes de se tornar município, enfim, na época nas fazendas de Chupo Sul, em relação a fornecer material de olarias para São Paulo. A estação hoje chama São Caetano e não tem o do Sul. A estação veio antes da cidade. O município, quando ele foi nominado São Caetano do Sul, ele foi nominado assim porque já existia outro município com o mesmo nome em Pernambuco. Só que a estação já estava aqui como São Caetano e vai continuar e continuou. O molecada está se divertindo. Antiga estação São Bernardo, né? Veio depois a mudar para Santo André. É uma situação extremamente favorável para o surgimento da indústria. Bom, o leito da ferrovia é plano e é amplo. Tá? Isso é excepcional. Tem o curso do Rio Tamanduateí ali embaixo, também importante para a instalação industrial. Falaram aqui de São Caetano, das olarias, havia também uma instalação de uma colônia de imigrantes estrangeiros. Então aí jamais uma função, né, na região de fornecimento de mão de obra. E um fato que a gente sempre pensa, bom, todas as linhas férreas têm instalação industrial, umas mais, outras menos. Essa aqui, né, bem nesse trecho que a gente está passando, é a primeira, a que iniciou realmente. E tem uma questão que a gente fala, bom, então, claro, é o fluxo que está indo para Santos levar o que é produzido. Mas também não podemos esquecer do que vem de fora, que tem muita coisa, muitas matérias-primas, muitos equipamentos que são usados nessas indústrias, inicialmente, que são importados. Então, que vem via Porto de Santos para abastecer as indústrias da região. Tudo bem? Quer dizer, o aspecto da urbanização a Flávia vai estar falando, mas ó, tem a avenida aqui do lado, impossível não perceber, né, a grande mudança da parte central da região metropolitana para aqui. Nós estamos indo lá já? Guapituba, na estação. Vai passar para Ribeirão, vai chegar aqui. E temos
termos de modelagem do relevo, que a gente vai ter aqui já é uma alteração da estrutura plainada, e também nós vamos começar a notar a predominância da vegetação, né, seja alterada, não importa, ou seja, uma ocupação menos adensada próximo da linha do trem aqui, até porque muda a paisagem, muda também o espaço que o trem percorre. Isso, da estação Campoava para cá, já diminuíram as fábricas. Mauá ainda tem uma fábrica bem grande do lado, mas para cá, de Mauá, vocês podem observar, é tudo zona residencial e comércio. As rodovias, as avenidas do lado, então a mudança de paisagem nesse sentido também, a urbanização. E daqui para frente, como a professora ressaltou, a grande quantidade de áreas verdes, então a conurbação já é menos intensa. Se você parar aqui, vocês que são daqui já devem ter feito isso, pegar linhas de ônibus, percorrer aí pelos outros meios de transporte, muitas ruas de terra, então a urbanização bem diferente do restante. Você conhece? Então tem em Mauá. De Mauá para trás já não é mais a várzea do Tamanduateí. Então vocês podem reparar que o relevo muda e só tem duas vias e tem muito mais curvas. Tá? Os conhecidos dados de novo, né? Lá de Sá, era uma rocha, uma resistência ao interiorismo tropical. Que chama Ribeirão Pires, que deu o nome originário à cidade. Que é que a gente vai passar aqui na frente agora. O próprio Ribeirão Pires, que é um dos braços da Pires, né? Dos contribuintes. Tá? Esse aqui, ó, esse é o Ribeirão Pires. Limpinho, né? É, limpinho. Aí, Dan, cadê sua casa, velho? Esse aqui que nós vamos passar agora é o Rio Grande, que dá o nome de Rio Grande da Serra. Reparem o tamanho da várzea do Rio Grande. A gente vai passar aqui, ó. Tudo isso aqui é a várzea do Rio Grande. Tá? Nós vamos cruzar agora, é o Rio Grande que dá o nome de Rio Grande da Serra. É isso aqui. Aqui, ó. O tamanho significante. Isso aqui é uma grande várzea. Tá? Rio Grande. Pode ver que não tem construção, não tem nada. Isso aqui alaga, fica um alagadiço isso aqui. E é um dos braços da Billings também. Pra falar na hora, que é para não perder a dinâmica da apresentação de vocês. Até pelo menos o Ipiranga, a gente vem direto. A divisa da ferrovia sempre com muro de fábrica. Então, subir aquela história da fábrica ao lado da ferrovia, ali não tem muro nosso. É tudo muro de fábrica. Aí quando chega no Ipiranga, começa a abrir ali em Tamanduateí, mas de qualquer maneira ainda tem essa presença muito intensa até São Caetano, pelo menos. Outra tem muitas saídas de trilho de vias entre as fábricas e a via principal. A maioria delas hoje está desativada. Mas se a gente vai contando, cada muro daquele, cada indústria daquela tinha uma saída para dentro da... E aí depois com a Anchieta, com os outros meios, a distribuição para a própria São Paulo, tem muitas indústrias ali que funcionavam para exportação ou e que hoje já tem um mercado na própria São Paulo. Então já não usa o trilho, hoje são pouquíssimas as que usam o trilho. Mas, por exemplo, tem um moinho Santo André, e o moinho ainda usa ali, o abastecimento parcial dele é feito pela ferrovia. Uma coisa legal de se fazer depois é conhecer a estação Tamanduateí e dar uma olhada na relação entre aquele espaço urbano e a estação. Hoje ainda tem um contraste bem forte, né, da arquitetura, a estação é toda moderna tal, e ali ainda é ocupado por esses galpões tal. E para quem lembrar disso daqui a uns 5, 6 anos, volta ali e vê a mesma coisa, vocês vão ver o impacto de uma estação nova, e ali principalmente que cruza com o metrô, que tem sobre a paisagem. Quando você chega aqui, depois de Capoava, entre Capoava e Santo André, mas bem mais próximo de Capoava, tem ali uma plataforma que não tá ativa. Aquela ali é a Parada Pirelli, algumas pessoas conhecem. Sim. Antigamente parava ali em alguns horários e o público externo não tinha acesso, porque dali só dá para dentro da Pirelli. E era uma
uma operação que era feita em parceria com a Pirelli, e a Pirelli pagava uma taxa mensal para transportar as pessoas e já entrar direto ali na estação. E hoje aí não tem mais viabilidade econômica fazer isso, além do que é um problema de segurança, o pessoal atravessava ali na própria via, né? Uma outra coisa que se destaca, alguém falou, ali no Ipiranga vai ter um shopping, né? Muito da linha 10 reflete a diferença de modelo de economia, né? O setor era o setor industrial da metrópole como um todo, e hoje assim é muito mais importante o setor de comércio e serviços. Isso se reflete um pouco na ferrovia. A gente pode ver isso pela cara das coisas, né? Em Ipiranga tem, por exemplo, essa fábrica. Agora, outra coisa interessante, né? Ali é a estação Ipiranga, só que o shopping vai ser alguma coisa Moca. Porque a Moca, bom, primeiro está daquele lado da linha, depois a Moca é ainda hoje uma grife melhor para se vender a ideia de um shopping, apesar de que ali seja a estação Ipiranga. E operacionalmente é ruim para a segurança, é ruim para a própria cidade, né? Então eu queria só destacar isso. Algumas estações são tombadas, essa é uma estação tombada. Para ser uma estação moderna, e com acessibilidade, tudo que vai ser feito uma estação ao lado. Ali onde tem aquela plantação, né? Aquele monte de taioba que fica ali do lado, aquilo um dia vai virar estação daqui, né? Para poder preservar e ter uma estação moderna para o uso cotidiano. Então a gente pode ver lá a estação que é tombada aqui. Paranapiacá. O trem de carga já passou do tempo. Aí um dia eu aprendizado, né? Porque aquele som, né? Não, na plataforma. Ele já foi ali. Carro, cara. Só com a base.